Saravá aos pretos velhos, adorei as almas. Um grito de liberdade e a corrente se quebrou. Um grito de liberdade, um grito me acordou. Dentro de um canavial, um preto se libertou. E lá não tinha pra ele nem chibata, nem feitor. E lá não tinha pra ele nem senzala, nem senhor. Dentro de um canavial, um negro se libertou. E lá não tinha pra ele nem chibata, nem feitor. E lá não tinha pra ele nem senzala, nem senhor. Esse vídeo ele representa uma reparação histórica pessoal, uma reparação histórica da minha história. Para quem não me conhece, eu sou a Jennifer Andréia e eu amo contar histórias. E hoje eu resolvi compartilhar com vocês uma parte da minha própria história. Hoje, dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura e também dia dos pretos velhos da Umbanda Sagrada, eu venho aqui, através desse vídeo, simbolizar e concretizar a quebra das algemas imaginárias, das correntes que aprisionaram a minha alma por tantos anos. A minha história com a espiritualidade, ela realmente, de fato, se concretiza a partir de 2002. Eu cresci numa família católica e a partir do ano de 2002 eu comecei a me interessar em conhecer sobre a espiritualidade. Foi a partir do momento que eu conheci uma oficina holística, onde ampliou mais os meus horizontes, onde eu comecei a conviver com pessoas diferentes, pessoas de outras culturas, pessoas de outras classes sociais, e isso me abriu, para conhecer coisas novas, pessoas novas, lugares novos e ter curiosidade de compreender melhor o que é a espiritualidade. Então, nesse ano eu comecei a fazer meditações, comecei a conviver com pessoas que tiravam cartas. Desde adolescente, muito nova, eu já gostava muito de signo, horóscopo. Eu sempre fui uma jovem mística. Mas até o ano de 2004, eu ainda conhecia somente como religião a Igreja Católica. Mas foi a partir de alguns acontecimentos na minha vida que eu resolvi buscar o que tinha por trás de tudo isso que a gente vê aqui na matéria, acreditando que existia algo mais. E nesse momento, já tendo passado pela oficina holística, já tendo um pouco de conhecimento sobre outras culturas, eu me desprendi do medo que a ignorância traz, O medo, ele sempre vem da ignorância, ele sempre vem da falta de conhecimento, e eu já me libertei desse medo que eu tinha de conhecer outras religiões que falavam mais profundamente a respeito dos espíritos. Então eu me interessei primeiramente pela literatura, pelos romances, como eu sempre gostei de ler muito. Comecei a ler livros, da Zíbia Gasparetto, livros relacionados ao espiritismo, e pessoas espíritas começaram a fazer parte do meu ciclo social. Comecei a conhecer pessoas espíritas e, como eu já estava aberta a conhecer coisas novas e já estava trabalhando aquela questão do medo que eu tinha, porque eu tinha muito medo. A ignorância, ela é tão profunda, ela se torna tão profunda dentro do ser humano, com tantas besteiras que a gente ouve dentro de algumas religiões e
vindo de algumas pessoas que também estão vibrando nessa ignorância, que o meu medo era tão grande que eu tinha medo de ler. Eu tinha medo no início de ler livros de romance espírita, achando que eu estava fazendo algo de errado, que eu poderia estar pecando contra Deus. Mas enfim, nesse momento da minha vida eu me abri para conhecer o centro espírita e me surpreendi pela paz que eu recebi quando eu habitei esses lugares pelos quais eu passei. Então, são lugares que transmitem muita paz, são lugares que transmitem muito amor, que sempre tem uma lição a respeito de generosidade, perdão. E um dos maiores ensinamentos que eu tive através do espiritismo, algo que eu coloquei para minha vida e independente dos caminhos que eu percorri ao longo da minha vida, mas que me trouxe muito esclarecimento para tudo que acontece na minha vida, para tudo que acontece no mundo, no planeta, é saber a respeito da reencarnação. Quando eu ouvi e compreendi o que era o assunto reencarnação, para mim fez todo sentido. Para mim não existe outra explicação para a vida ser como ela é. Então, nesse momento, a minha expansão de consciência começou a acontecer, né? Em torno de 2004, em torno de 2005, 2006 talvez. Foi esse momento que eu comecei a ter esse tipo de informações. Mas, como eu já disse, eu sempre tive muito interesse, curiosidade em compreender esses caminhos espirituais. E daí eu me abri, fui conhecer o espiritismo, passei a pesquisar, buscar locais e conhecer pessoas ligadas ao budismo. Depois eu fui procurar o hinduísmo, o xamanismo. E dentro dessa busca, alguns anos depois, já em 2011, eu conheci as medicinas da floresta, a tão famosa ayahuasca, e tive experiências espirituais de expansão de consciência também com a ayahuasca. Respeito muito essa medicina sagrada da terra que nos leva para um campo que a gente só tem acesso através dela mesmo. E eu obtive muitas respostas para minha vida, muitas experiências diferentes. No início me causaram medo, mas depois me trouxeram compreensão e me ajudaram no meu processo de amadurecimento espiritual. E nesse momento da minha vida, já em 2011, tendo consagrado a ayahuasca, tendo passado por algumas religiões, conhecido um pouco mais a respeito de outras culturas, eu que me achava a jovem mística, evoluída e super good vibes, que aceita todas as pessoas como elas são, que está aberta a todas as religiões porque tudo traz algo de bom. Hoje eu compreendo, naquela época não, mas eu ainda tinha muito preconceito contra a igreja evangélica, por algumas questões pessoais, por algumas experiências que eu tive. Eu via as pessoas evangélicas como pessoas fanáticas. E Deus, o universo, a vida, em sua infinita sabedoria, encontrou caminhos para me fazer me aproximar da espiritualidade evangélica, para que eu pudesse viver na pele e compreender o que é ser uma pessoa evangélica, o que é ser uma mulher evangélica, por que as pessoas agem e fazem o que elas fazem, por que elas agem daquela forma, por que elas pensam daquela forma, por que elas falam o que elas falam. Eu vivi como evangélica por 3, quase 4 anos, vivendo somente neste caminho para compreender o que é e para honrar esse caminho, como eu já honrava todos os outros caminhos de espiritualidade. Então, em 2015, eu me batizei na igreja evangélica. E foi aí que eu vivi esse período de 3, quase 4 anos, somente me dedicando e servindo a Deus através da igreja evangélica. E eu honro muito esse caminho, que me trouxe muita sabedoria, que me trouxe muitas experiências espirituais. Eu senti que Deus trabalhou fortemente a minha fé. Eu vi milagres acontecerem que em outros ambientes eu não poderia ver daquela forma, porque aquele era o caminho para viver
e compreender as coisas que eu compreendi naquele momento. Mas os milagres acontecem em todo lugar, a todo momento, de todas as formas. E quando eu já estava provavelmente curada, né, daquele preconceito que eu tinha contra os evangélicos, quando eu estava já amando aquela religião e achando que ela seria a religião onde eu iria servir a Deus pro resto da minha vida, novamente a minha vida mudou e através de uma nova reviravolta, porque é sempre do caos que tudo se cria, eu fui conduzida a participar de um retiro de mulheres, onde eu conheci o Sagrado Feminino. E essa experiência do Sagrado Feminino me fez despertar, não espiritualmente, porque eu já estava desperta há muitos anos, mas me fez despertar daquele sono que eu precisei dormir para trilhar o caminho como evangélica. Eu precisei adormecer a minha alma dos saberes que eu já havia adquirido lá atrás, com o espiritismo, budismo, hinduísmo, xamanismo, medicinas da floresta. Esses saberes ficaram adormecidos por um tempo, para não atrapalhar no meu processo como evangélica. Mas daí, nesse momento em que eu me reconectei com a minha essência feminina, com a energia da deusa aqui na Terra, eu me iniciei no Sagrado Feminino. Eu gosto da palavra iniciei, né? Na verdade é uma palavra que eu coloco na minha vida, que eu fui iniciada no Sagrado Feminino em 2016, porque eu tenho essa alma ritualística, faz parte de mim isso. Eu gosto dessa ritualística, eu gosto dessa magia que a vida nos traz através da espiritualidade. Enfim, quando eu comecei a trilhar, quando eu experienciei tudo que eu experienciei nesse retiro de mulheres, tudo que eu acessei, que resgatou, que fez aflorar novamente tudo aquilo que eu já sabia, tudo aquilo que eu sabia que fazia parte de mim, tudo aquilo que eu gostava, tudo aquilo que eu acreditava, naquele momento dentro do Sagrado Feminino e dos seus ensinamentos, que na verdade nada mais é do que uma reconexão com saberes ancestrais que as mulheres carregam dentro dos seus ventres, que as mulheres carregam dentro dos saberes que elas praticavam antigamente, onde se reuniam entre somente mulheres e trocavam experiências, histórias e saberes. E o Sagrado Feminino nada mais é do que isso, um resgate desses saberes ancestrais. E foi através do Sagrado Feminino que eu compreendi a minha caminhada como uma mulher evangélica. Eu estava ali, como eu já disse antes, para aprender a respeitar, né, o que é ser um evangélico, o porquê que um evangélico é do jeito que é, mas principalmente eu estava ali para honrar as minhas ancestrais. Então foi dentro do Sagrado Feminino que eu também tive essa reconexão com a minha ancestralidade materna. A minha mãe é uma mulher evangélica, a minha avó foi uma mulher evangélica, a minha bisavó foi uma mulher evangélica, que é até onde eu conheci pessoalmente. E a partir daquele momento em que eu já estava muito conectada com elas, porque quando eu me tornei evangélica eu fiquei muito agradecida por tudo que elas fizeram por mim desde criança. Minha avó, quando era criança, me levava para a igreja evangélica. Minha mãe na época não gostava muito porque ela era católica. Então esses conflitos de religiões sempre existiram, não só na minha vida, não só nessa geração, mas em todas as gerações, de todas as vidas, há muito tempo, existem esses conflitos de religiões. Mas o Sagrado Feminino me trouxe a consciência de que o caminho que eu precisei trilhar foi para aprender também a honrar as minhas ancestrais. E isso trouxe muita cura para mim, inclusive trouxe a cura para o meu útero. Eu tive uma cura no útero, uma cura física no meu útero, que me tornou uma mulher saudável e mantenho essa saúde já há quase 8 anos. Essa experiência no Sagrado Feminino aconteceu em 2016 e a partir dali muita coisa começou a acontecer. Eu comecei a me afastar da igreja evangélica, respeitando, agradecendo por tudo que eu vivi, mas sabendo que ali não era o único caminho, que ali não era o caminho para aprofundar as minhas raízes.
porque existe muito mais. A vida tem muito mais a oferecer. E a minha alma, que é um espírito livre, ela tem esse desejo, ela anseia por encontrar algumas respostas, ela anseia por conhecer todos os caminhos, ela anseia por relembrar a minha verdadeira essência, o meu verdadeiro eu sou. E desde 2016, quando eu iniciei no Sagrado Feminino, eu já me afastei um pouco da igreja evangélica, tentei trilhar o meu caminho dessa expansão de consciência que o Sagrado Feminino traz, mas eu resisti. Eu fui bem resistente justamente por conta desses ensinamentos cristãos que me acompanham, né, desde da infância na igreja católica e depois na fase adulta um tempo na igreja evangélica. Tudo isso me trouxe muita resistência para me abrir para o meu caminho. E eu passei esses últimos 7 anos resistindo a aceitar o chamado que eu recebi já no final de 2016, em outubro de 2016, quando eu participei do primeiro retiro de Sagrado Feminino. Mas durante esses últimos 7 anos, mesmo com todas as minhas resistências, eu conheci muitas mulheres de muitas religiões, porque o Sagrado Feminino, ele abraça, ele acolhe a mulher, seja ela quem for, de onde ela vier, independente da sua história, das suas crenças, religiões, isso é o Sagrado Feminino. E nesses últimos anos eu conheci muitas mulheres de todas as religiões e acabei começando a conviver com muitas mulheres da Umbanda, do Candomblé também, mas mais da Umbanda. E através dessas amizades, dessas pessoas que eu conheci, eu comecei a ouvir, né? Eu me abri para ouvir um pouco mais dessa outra religião que eu nunca procurei conhecer. E depois de um tempo, né, principalmente quando eu soube realmente o que é a Umbanda, eu comecei a me questionar, né? Eu que já estava nesse caminho de busca espiritual há tantos anos, por que eu não procurei conhecer também a Umbanda? Por que eu não procurei também essas respostas espirituais que tanto me interessam através dos caminhos da Umbanda? E eu cheguei à conclusão que eu sempre tive muito medo, como eu já disse, pelos ensinamentos e pela convivência, primeiro pela convivência dentro da bolha, né? De ter vivido a minha infância, adolescência, até 2004, somente dentro da igreja católica. Então eu convivia com o mesmo tipo de pessoa, com o mesmo tipo de crença. Mas também pelos ensinamentos e por tudo aquilo que é pregado dentro das religiões cristãs, que demonizam as religiões de matriz africana, eu sempre tive muito medo. Inconsciente, muitas vezes, mas eu sempre tive muito medo de ver uma pessoa incorporar, de colocar os pés num ambiente de um terreiro e não saber o que ia acontecer comigo, se de repente uma energia, uma força estranha ia me tomar e eu iria incorporar e não saber o que fazer com aquilo. Então eu sempre tive muito medo de tudo isso. E muitas vezes esse era um medo inconsciente, eu simplesmente não tinha interesse, simplesmente eu achava que eu tinha mais afinidade com as religiões e filosofias do Oriente. Sempre gostei muito da Índia, tudo da Índia me atrai, seja comida, medicina, da Ayurveda, a dança, as vestes das mulheres, a yoga, a meditação, tanta coisa que a Índia traz e outras culturas também. Então eu sempre achei que é porque eu tinha mais afinidade com essas culturas, com essas linhas, com essas egrégoras, e que a Umbanda simplesmente não me interessava. Mas hoje eu percebo que não, que na verdade eu tinha medo, na verdade eu tinha preconceito, mas era um preconceito inconsciente, era um preconceito que vinha da ignorância, porque o preconceito ele sempre vem da ignorância. Pra gente ter preconceito contra algo, quando a pessoa tem preconceito contra algo, na verdade ela nem conhece o que é aquilo, para ela odiar, para ela estar falando tão mal, para ela ter medo. Ela não conhece, ela não sabe o que é. E por isso ela tem preconceito, que é para ela se afastar, que é para ela não saber, porque inconscientemente ela tem medo. Mas, como eu já disse antes, né, que a vida foi muito sábia, Deus, o universo, a deusa,
teve muito a sabedoria divina, né? Tem tudo praticamente orquestrado, assim, para que as coisas aconteçam sincronicamente no momento certo. E da mesma forma que minha vida entrou num caos, passei por um caos, para minha vida virar de ponta cabeça, para que eu me tornasse evangélica naquele momento, que também só apareciam pessoas evangélicas à minha volta. A gente atrai tudo aquilo que a gente precisa. E naquele momento, né, voltando um pouco na história, naquele momento que eu estava passando por tanta dificuldade, por tantos conflitos, era só pessoas evangélicas que apareciam na minha vida me convidando para ir no culto. Fora minha mãe, que sempre me chamava e falava que o que eu precisava era ir para a igreja evangélica para resolver tudo aquilo. E eu fui, né? Eu confiei e realmente eu precisava ter ido. E da mesma forma, na época agora, né, nesses últimos 7 anos, também aconteceu a mesma coisa. Eu também, minha vida também, novamente passando por um caos, novamente com os conflitos. Hoje eu tenho consciência que esses conflitos também muitas vezes vêm da resistência, de não aceitar o propósito, de não aceitar o caminho. E essa resistência é que causa o sofrimento. E muitas pessoas, muitas mulheres, homens também, mas mulheres nesses círculos, às vezes do sagrado feminino, mas até mesmo em outros ambientes, trabalho, ambientes sociais, eu comecei a conhecer muitas pessoas ligadas à Umbanda. E daí eu sempre fui muito curiosa, eu sempre quero saber o porquê de tudo. E eu comecei a fazer perguntas, eu comecei a ouvir histórias, eu comecei a ter interesse em saber o que realmente era a Umbanda. E aos poucos eu fui me abrindo, aos poucos eu fui perdendo medo, aos poucos eu fui tendo interesse e aos poucos eu fui me reconhecendo dentro da egrégora da Umbanda. Porque eu lembro, não lembro exatamente quem foi que me falou, mas a primeira vez que eu ouvi uma pessoa descrevendo a Umbanda, quando ela começou a falar sobre essa questão que cada orixá representa um elemento da natureza, que cada orixá e cada coisa que acontece dentro da Umbanda está ligada à natureza, eu me surpreendi. Porque fora essa questão dessa minha busca espiritual, uma coisa que sempre esteve muito claro para mim e também é muito claro para as pessoas que estão à minha volta, percebem a minha conexão com a natureza, o quanto eu amo tudo que está ligado à natureza. E quando me falaram que a Umbanda era praticamente a representação da natureza, eu pensei, ué, aonde é que eu estava? Que eu não sabia disso. E realmente eu estava perdida por aí, não sei onde, não compreendendo tudo que estava acontecendo à minha volta. Mas como eu já disse, tudo acontece no tempo certo. E daí eu comecei a conviver com essas mulheres, né, da Umbanda, como eu já falei, e perdi o medo. Até que eu comecei a frequentar o ambiente de terreiro. Só que as primeiras vezes que eu fui num terreiro, que eu coloquei os pés dentro do terreiro, não foi para assistir uma gira, não foi para participar de uma gira. Umas 2 vezes foi para um evento de sagrado feminino. Então eu entrei na casa onde era um terreiro, mas para fazer um trabalho de estudo com livros. Uma outra vez foi para fazer um trabalho de medicina da floresta com ayahuasca e um estudo também nesse trabalho sobre o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Então, num outro momento, eu fui num outro terreiro também para participar de uma celebração do equinócio da primavera e tomar cacau cerimonial. Eu já estava me familiarizando com o ambiente do terreiro, sem estar participando da gira. Eu sinto que tudo isso é um processo, tudo isso foi uma preparação para que o dia que eu colocasse os pés lá para participar de uma gira, aquilo já fosse um ambiente familiar para mim. Então, nessa minha jornada, meu primeiro contato com o terreiro foi esse. Até que chegou o dia que eu realmente senti uma intuição, né, de colocar café pro preto velho. Logo eu, nem tomo café, nem tenho costume de fazer café em casa. Mas um dia eu estava sozinha na casa onde meu pai morava na época, ele estava viajando e eu na casa dele, e eu senti que eu deveria fazer um café, e que naquele dia era para colocar um café e oferecer para o preto velho. Eu não sabia nem como fazer isso, eu não sabia nem se eu tinha que comprar uma xícara nova, se eu tinha que fazer uma oração.
como é que oferecia um café pro preto velho. Mas dentro dessas amizades que eu adquiri ao longo do caminho, eu já tinha visto uma xicrinha de café oferecida para uma imagem de preto velho na casa de uma amiga. Isso para mim já era uma coisa comum. Aquelas imagens de preto velho, Exu, Pombagira, que minha amiga tinha na casa dela, era como as imagens que eu via e que eu tinha quando eu era criança. As imagens de Nossa Senhora, as imagens de Jesus, as imagens da Sagrada Família. É apenas uma imagem que às vezes as pessoas evangélicas que eu conhecia falavam que era uma forma de cultuar deuses estranhos, mas para mim eu sempre tive muito carinho pelas imagens, porque eu cresci tendo imagens católicas de anjinho, anjinho da guarda, todas as outras imagens. Eu sempre vi a imagem como uma foto, uma imagem mesmo, uma representação de alguém que a gente ama e quer ter por perto. Então, voltando na história do café, eu já tinha visto, né, o café sendo oferecido para o preto velho no altar, só não sabia o que faria antes para colocar. E daí, nesse dia, eu recebi essa intuição, até tentei entrar em contato com a minha amiga para que ela me contasse como é que eu faria esse ritual. Ela não me respondeu e eu resolvi seguir minha intuição. Eu fiz um café sem açúcar, como eu tenho o costume de tomar, e senti a intuição de colocar no lugar mais alto da casa. Na casa do meu pai tinha uma geladeira bem grande, então eu elevei aquela xícara com pires acima da minha cabeça, e eu estava dentro da casa onde meu pai morava, que na verdade é a casa dos meus antigos avós, que já são falecidos. Lá é a casa onde eu morei quando eu nasci. Aquela é uma casa que tem uma energia muito forte espiritual para mim. E eu não tinha noção disso. Mas eu estava vivendo naquele quintal, né, daquela casa. E naquele momento eu estava dentro da casa da minha avó paterna, sentindo o desejo de oferecer o café para o preto velho. A mesma casa onde eu nasci. E daí quando eu elevei a xícara com pires na cabeça, eu fiz uma oração espontânea e ofereci ao vovô e à vovó espiritual, que eles aceitassem aquele café. Quando eu coloquei o café em cima da geladeira, a casa ela fica num lugar bem alto, né? Tem uma escadaria, e a casa fica na parte de cima, e sempre ventou muito ali, mas nunca vi nada caindo. Mas no dia que eu coloquei o café ali na geladeira, passou um vento naquele corredor e derrubou os papéis, as coisas que eu tinha colocado na sala, e eu fiquei toda arrepiada. E daí eu fiquei feliz, fiquei em paz. Não estava nem entendendo o que estava acontecendo. Só confiei. Passou uns dias, eu resolvi olhar o site daquele terreiro que eu tinha conhecido, onde eu fui participar do equinócio da primavera, da festa do cacau, da primavera. E daí eu senti de olhar o calendário para ver qual era a programação deles, e eu vi que naquela semana ia ter uma gira de preto velho. E eu senti que era para ir, porque isso foi logo depois, né, de ter acontecido essa experiência com o café. E daí eu convidei aquela minha amiga, aquela que eu tinha visto a xícara na casa dela, e ela foi comigo. Nós fomos na gira de preto velho, daí eu participei da gira praticamente a primeira vez, eu acho, e conversei, contei essa experiência que eu tive e recebi o conselho do preto velho, que na verdade primeiro ele me falou que eles estavam me chamando, que era só para mim confiar e que da próxima vez era para mim colocar o café docinho. Eu achei aquilo engraçado, porque eu tomo café sem açúcar e na hora eu acabei colocando igual o meu. Mas ele falou isso pra mim: coloca um café docinho pro vô e pra avó. Então sempre que eu posso colocar um café, eu sempre coloco um café docinho. Esse foi o meu primeiro contato com o terreiro numa gira. E eu me senti em casa. Eu sou apaixonada por música, eu sou apaixonada por dança. E quando eu entrei lá e ouvi o toque do tambor, eu senti aquele tambor ressoar no meu corpo todo e vibrar no meu coração. Da mesma forma que eu sinto também quando eu visito outros lugares que tem música, que tem dança. Foi dessa forma também que eu me senti quando eu fui no templo Hare Krishna e fiquei com eles algum tempo lá, participando das cerimônias. Eu sempre gosto de estar em lugares que a energia da alegria se faz presente,
onde tem dança, onde tem música, onde tem alegria. E a Umbanda traz muito isso. Daí virou o ano, né? Essa experiência aconteceu no final de 2022, novembro de 2022. E no início de 2023, no mês de janeiro, eu encontrei uma amiga e eu falei para ela que eu queria muito encontrar um terreiro mais próximo para começar a ir nas giras, porque esse lugar que eu fui é em São Paulo, muito longe, não tinha como estar indo sempre. E eu falei para essa amiga no final de janeiro que eu queria encontrar esse lugar. Ela também falou que queria um terreiro perto ali de casa onde a gente morava, em Jandira na época. Essa casa dos meus avós fica em Jandira, o lugar que eu nasci e o lugar que eu vivi nos 3 últimos anos, na pandemia. E quando eu falei isso para minha amiga, né, no final de janeiro de 2023, e quando foi, acho que no início de março, ou final de fevereiro, não sei, acho que foi um mês certinho, no final de fevereiro, apareceu um terreiro, quase do lado de casa. Fiquei 3 anos morando em Jandira e não conhecia. Nunca ouvi falar. Também acho que eu nunca tinha procurado. E nunca tinha falado que eu queria encontrar. Então, muito cuidado com aquilo que a gente deseja. Peça e será atendido. Tem até um livro com esse nome. O terreiro ficava muito perto de casa. E nós fomos participar desse terreiro, que tem um trabalho lindo. Eu comecei a participar lá através de uma reunião que se chama Resgate. No começo eu nem frequentei as giras, porque lá não tinha gira sempre, mas esse trabalho de resgate é um trabalho muito bonito, que é mais voltado para a linha do espiritismo mesmo, de Kardec. É um trabalho que ajuda pessoas desencarnadas a encontrarem o caminho da luz, espíritos que estão vagando por aí. E eu passei a frequentar esse terreiro a cada 15 dias participando dessa reunião, que é só uma meditação, música, oração, ficamos todos sentados, não tem tambor, não tem dança, mas tem o preto velho lá presente para conversar com a gente, para ouvir, para dar conselhos. Depois que eu fiquei esse um mês, né, acho que o mês de março, abril, frequentando esse lugar, por encontros mágicos que a vida permite acontecer nas nossas vidas, eu reencontrei um amigo antigo lá no Templo Hare Krishna, num dia que eu fui num festival em São Paulo. A primeira vez até que eu fui no Festival Hare Krishna em São Paulo, encontrei um amigo de muitos anos que eu não encontrava. E ele me falou que naquela semana ele ia para um ritual de ayahuasca, na casa espiritual dele, que ele já frequentava há muitos anos. E eu já estava há 6 anos sem consagrar ayahuasca, com muito medo, eu confesso, por causa de umas experiências que eu tive. Eu tinha muita vontade de voltar, mas tinha muito medo de ir. E não era o momento de ter voltado nesses 6 anos que eu fiquei sem. Porque tudo acontece no tempo certo e eu precisava ter esse tempo também, acho que para reorganizar algumas coisas e também para ter esse impacto tão forte que eu tive agora quando eu retornei. E daí esse amigo me convidou para conhecer o Canto dos Ancestrais e eu fiquei com muita vontade de ir, mas também tinha muito medo por causa daquelas experiências que eu tive. Então peguei contato, tudo, mandei mensagem para Juliana, que é a mãe de santo, é a madrinha da casa. E a Ju começou a conversar comigo, tirou todas as minhas dúvidas, esclareceu tudo o que eu queria saber, me fez um interrogatório enorme, porque ela faz uma anamnese bem profunda para saber quem realmente pode consagrar a medicina da floresta, consagrar a ayahuasca, é um trabalho muito sério. Além de ter a seriedade da questão espiritual, também tem a seriedade de permitir que somente consagre quem realmente está bem física e psicologicamente, para que não tenha nenhum problema. E daí conversei com a Juliana por dias, talvez 2 semanas, não sei. Eu acabei não indo naquele primeiro ritual, mas eu fui no ritual, no próximo, né? No ritual seguinte. E na verdade, para chegar até esse ritual, eu ainda resisti bastante por conta do medo. E daí, conversando com a Juliana, eu estava em dúvida sobre essa questão de ir ou não ir consagrar a ayahuasca nesse lugar. Daí aconteceu uma experiência muito linda, que na verdade
voltando um pouco uns meses atrás, né? Porque aí quando eu estava conversando com a Juliana, nós já estávamos em abril de 2023. Voltando uns meses atrás, em janeiro de 2023, eu peguei um calendário em branco, iniciando aquele ano, e comecei a fazer algumas anotações do que eu queria fazer ao longo dos meses. E eu senti o desejo de fazer uma festa de aniversário naquele ano. Eu queria porque queria ter uma festa mesmo, assim, uma festa grande para convidar todos os amigos de todos os lugares, para dançar muito, para beber muito, para a festa. Eu queria uma festa grande. Eu só não tinha dinheiro para fazer a festa na época, mas eu queria aquela festa grande, com todos os amigos que eu tinha. E daí eu comecei a procurar uma data para fazer aquela festa. E meu aniversário é no dia 18 de março. E naquele calendário de 2023, eu olhando as datas próximas ali a 18 de março, eu vi que no final de semana, meu aniversário caiu num sábado, não poderia ser a festa, porque a minha irmã tinha um compromisso profissional. Daí eu fui ver no próximo fim de semana, daí não dava por conta de não sei o que, daí no outro já teria um outro compromisso. Eu não lembro dos detalhes. Eu sei que olhando naquele calendário, eu fui passando fim de semana por fim de semana após o meu aniversário e não encontrava um que eu poderia escrever, que seria o dia da minha festa. E depois eu ia me programar para ver como que eu ia realizar aquela festa, pagar aquela festa. E daí eu peguei e passei pelo mês de março, não tinha data, eu falei, deixa eu olhar o mês de abril, daí comecei a ver os fins de semana de abril. Eu não sei exatamente o que eu ia fazer ali em abril, que eu vi que não dava para fazer naqueles finais de semana, e eu cheguei até o mês de maio. É muito louco falar isso, porque se o meu aniversário era em março, por que eu fui marcar ali em maio? Mas daí eu vi o primeiro fim de semana de maio, eu falei, ah não, já tá muito longe essa data, vai ser nesse daqui. E eu fiz a caneta lá, escrevi My Niver, minha festa, não lembro como foi que eu fiz, mas eu tenho a foto desse calendário. No dia 6 de maio, eu escrevi no calendário que seria a minha festa, que era a minha festa de aniversário que eu tava planejando. Daí nos meses seguintes eu marquei outras coisas que eu gostaria de fazer, e deixei o calendário lá, esqueci. Isso foi em janeiro. Passou fevereiro, chegou março, meu aniversário. Eu não tive festa nenhuma. Na verdade, eu comi um bolinho com a minha mãe e o meu irmão no dia do meu aniversário, mas não teve vela para soprar, que eu até fiquei chateada no dia, porque eu gosto de festa, eu gosto de parabéns, assoprar velinha, que nem criança. A minha criança interior, ela tá muito viva dentro de mim. Mas enfim, meu trabalho, minha vida profissional estava de cabeça para baixo, eu sem dinheiro para nada, como é que eu ia ter dinheiro para fazer aquela festa que eu queria tanto? No fim eu acabei esquecendo até, mas tipo desapegando totalmente daquela ideia de festa. E meu aniversário passou. Eu senti uma energia muito forte no dia do meu aniversário, foi um dia muito especial, que eu fiz uma dança ritualística. Eu dancei a morte e a vida ali através do simbolismo da fênix, que naquele momento eu estava renascendo para uma nova vida, no meu aniversário de 2023, porque eu senti toda essa energia, porque eu estava iniciando um novo setênio, eu completei 42 anos no ano passado, e eu sabia que esse novo setênio que estava se iniciando seria muito importante na minha vida, que eu teria um chamado espiritual muito forte, que eu teria uma reconexão com aquele sagrado feminino que eu tinha abandonado anos atrás, e que coisas lindas iam acontecer na minha vida. Então foi isso que eu dancei, naquela dança que eu postei pela primeira vez um vídeo do meu dançando no meu Instagram. Mas enfim, eu me desapeguei totalmente da ideia da festa e até esqueci disso. E encerrou o mês de março, entrei no mês de abril, estava fazendo outras coisas, não estava nem pensando mais em festa, não estava nem olhando mais o calendário. E eu fui participar lá do Festival Hare Krishna e encontrei o amigo que me falou sobre o canto dos ancestrais. Enfim, tudo isso para chegar até o dia que eu conversei com a madrinha Ju, fiquei tirando minhas dúvidas, ela foi aliviando aquele medo que eu tinha, eu percebi o quanto que ela era séria, o quanto que ela era responsável. Eu fui tendo confiança de que eu realmente queria participar do ritual de ayahuasca com eles. E esse ritual de ayahuasca chamava Mistério das Iabás.
seria a primeira vez que eu iria consagrar ayahuasca num terreiro de Umbanda, onde eles chamam aquela ritualística de Umbandaime. E daí eu tinha certeza que eu queria ir, mas eu ainda tinha um pouco de dúvida por causa do medo que eu tinha de ter uma experiência ruim. Só que no último dia que eu tinha para confirmar se eu ia ou não, enquanto eu ouvia a mensagem da madrinha Ju me falando que eu tinha que decidir naquele dia, porque senão não ia dar mais para participar. Naquele momento que eu estava ouvindo o áudio dela, eu me lembro até hoje que eu estava andando no centro de Jandira num dia de sol super quente. E na hora que eu ouvi ela falando sobre o tema, né, que ela falou a festa Mistério das Iabás, dia 6 de maio, quando ela falou aquilo eu lembrei do calendário. E eu lembrei que no calendário eu escrevi que eu teria uma festa no dia 6 de maio. E naquele momento eu fiquei toda arrepiada sob aquele sol escaldante e eu confirmei para ela. Eu falei, sim, pode confirmar minha presença, eu vou. E eu fui. E dia 6 de maio foi uma das experiências mais lindas que eu já tive na minha vida. Foi a primeira vez que eu coloquei os pés no canto dos ancestrais. Foi a primeira vez que eu participei de um ritual de Umbandaime. Foi a primeira vez que eu consagrei a medicina da floresta e não me senti fraca, vomitando, que é normal também fazer esse processo de limpeza com a ayahuasca. Mas foi a primeira vez que eu tive força e energia para ficar durante a madrugada toda num ritual, dançando de frente para a fogueira. E quando eu dançava de frente para a fogueira, que era algo muito novo para mim, que eu nunca... Dançar é algo normal na minha vida, mas num ritual como aquele, depois de ter tomado a ayahuasca, dançando ali, tão conectada com a fogueira, representando aquele fogo da fênix que eu falei que estava renascendo no dia do meu aniversário, eu olhei para cima, em volta da mata, onde fica ali o canto dos ancestrais, eles colocam umas luzinhas que ficam brilhando assim no escuro, tipo luzinhas parece vagalume na mata, mas também lembra aquela luz de festa. E daí eu lembrei novamente do meu calendário, novamente da minha anotação sobre a minha festa no dia 6 de maio. E eu falei, realmente, eu recebi, já estava marcado no céu a minha festa, o dia da minha festa espiritual. E eu sou muito, muito grata por isso. Porque naquele dia, antes de iniciar esse ritual de Umbandaime, normalmente tem uma gira à tarde. E eu fui pra gira, também já fiquei à tarde, da tarde pra noite. E a gira era a gira de Preto Velho. E naquela gira eu fui benzida por uma avó preta. E aquela avó tirou todo aquele restinho de medo que ainda tinha de participar daquele ritual à noite. Mas eu já estava super bem, eu já fui confiante. No caminho eu já estava, nem parecia que eu ia consagrar ayahuasca depois de 6 anos. Não estava com medo nenhum. Mas eu fui benzida pela vozinha, pela avó preta, pela preta velha e fui com mais confiança ainda para o ritual. E esse ritual foi lindo. Eu tive todos os processos que eu precisava ter. Foi leve, foi bonito, foi confortante, porque eu sinto que meus avós estavam ali, me amparando, me acolhendo, para que nada ali acontecesse de uma forma muito brusca, para que eu pudesse me traumatizar e recuar novamente, porque eu já recuei muito nessa vida. Eu já resisti muito a esse chamado espiritual. E ali foi tudo lindo, foi realmente uma festa. E eu fiquei muito grata por esse amor e por esse acolhimento da egrégora espiritual da casa do Canto dos Ancestrais. E a partir daquele dia, aquela casa se tornou a minha casa. Não porque eu esteja trabalhando na casa, mas porque eu me sinto em casa. E eu comecei a participar dos rituais com frequência. Meu segundo ritual lá foi da festa de ciganos, que também eu tive experiências maravilhosas, incríveis, e me conectei muito com a egrégora dos ciganos. Com certeza eu tenho uma ancestralidade cigana forte. E depois eu participei de várias outras coisas. E eu fiz tantas amizades, eu fui tão bem acolhida, durante os rituais eu fui tão bem cuidada, em cada detalhe, tudo que eu precisava, tudo que eu tinha dúvida. Eles sempre me acolheram, eles sempre me abraçaram, fisicamente, mas eu sentia tudo isso também espiritualmente. E o Canto dos Ancestrais é o único lugar na vida
que eu passei a indicar para pessoas próximas que estão buscando esse caminho, porque é o único lugar que eu confio e que eu indico, por ter um trabalho tão sério. E eu passei esse último ano frequentando o Canto dos Ancestrais, desde maio do ano passado, fiz um ano agora. Me afastei por uns meses, quando eu fui fazer aquela viagem, aquele mini período sabático de 3 meses viajando e também experienciando e vivendo coisas lindas, difíceis algumas no caminho, mas que tudo estava levando para um propósito maior e sempre envolvendo a espiritualidade e sempre sob a força e a proteção dos pretos velhos. Nesse 1 ano e meio, porque todo esse processo com a Umbanda começou em novembro de 2022, durante esse 1 ano e meio que eu me abri para a Umbanda, eu fui conhecer alguns lugares. Eu devo ter ido num 5 terreiros no máximo, ou 6, não sei. E sempre que eu ia num terreiro, que alguém me convidava, ou que eu sentia vontade, pesquisava, ia conhecer e entrava nesse terreiro pela primeira vez, a gira era de preto velho. Em todos os lugares. Foi no centro de São Paulo, foi em Jandira, foi em Santana de Parnaíba, no Canto dos Ancestrais, foi em Guaratinguetá, durante a minha viagem em Cunha. Todos os lugares, todos os terreiros que eu passei pela primeira vez, sem saber, no dia que eu chego na gira, a gira é de preto velho. Então eu sempre sinto que são meus avós espirituais me dando boas-vindas. Eu sempre entro bem e saio melhor ainda. E se por acaso naquele dia talvez eu não esteja tão bem, eu não estou me lembrando agora, mas normalmente eu estou bem nos dias que eu vou, mas se eu entro não muito bem, quando eu saio eu estou muito melhor. E a Umbanda para mim é isso. A Umbanda é cura, a Umbanda é amor. Eu sempre fui muito bem tratada, respeitada, eu sempre fui muito bem acolhida. As pessoas sempre são muito amorosas, sempre nos ensinam tudo que elas podem para o nosso bem, para como a gente se cuidar melhor. Eu ainda não conheço muito a respeito dessa religião da Umbanda, eu ainda não conheço todos os orixás, todas as histórias, todos os costumes. E algumas pessoas podem até falar, nossa, mas você está aí frequentando um lugar, frequentando uma religião que você nem conhece, nem sabe o que eles estão fazendo, e você está aberta, se entregando nesse lugar. Só que, na verdade, eu tô nessa entrega com confiança, porque eu sei que eu não tô sozinha. Algo muito maior me guia. Mas se a gente for parar para pensar, eu pensando na minha história e tenho certeza que a minha história é a sua história também, quantas coisas a gente aceita sem saber de onde vem e para que serve? Quantas coisas nos foi colocado, garganta abaixo, a gente é obrigada a aceitar, a engolir, sem saber se é realmente aquilo que a gente quer, ou nem entrando nessa questão de querer ou não, mas sem saber o que significa, de onde vem, se é verdade. Quando eu comecei a frequentar a igreja católica, eu não compreendia o que o padre falava em latim. Eu não sabia o que significava realmente, de onde veio, o que significa a questão da hóstia, o porquê que eu tinha que me confessar. Tudo bem, tem as explicações ali, mas é tudo muito superficial, né? Às vezes nem tem explicações, a gente só é levado, né? A gente é criança, vai seguindo aquilo que os pais estão falando para fazer. Quando eu fui para a igreja evangélica, eu não compreendia o que as pessoas estavam manifestando ali em linguagem dos anjos, linguagem do Espírito Santo. Mas eu estava lá naquele ambiente também, absorvendo e recebendo aquela energia. Quando eu frequentei a igreja evangélica, por muitas vezes eu quis fazer estudo bíblico e compreender a Bíblia. Mas quem realmente compreendeu a Bíblia verdadeiramente até hoje? A Bíblia é um enigma. Quando eu me tornei evangélica, eu passei por várias igrejas evangélicas de várias denominações. E cada uma delas enxerga a Bíblia de uma forma. Uma consegue ver dentro da Bíblia que não pode matar animais para comer, e eles são vegetarianos. Daí numa outra igreja evangélica, eles conseguem enxergar lá uma informação que a pessoa não pode receber uma doação de sangue, que é pecado, doar sangue e receber sangue, que não pode celebrar o aniversário, porque não tem que ser destaque no mundo para nada, que a gente tem que ver como destaque só Deus, Jesus. Outra igreja evangélica consegue enxergar que, sei lá, o alimento,
as festas, né, do mundo, Natal, Páscoa, são, na verdade, festividades pagãs, que toda comida que é oferecida, independente, né, se a pessoa abençoar ali no momento, em oração, dessa fé católica, né, a comemoração de Natal, por exemplo, mas algumas igrejas evangélicas não celebram, então eles veem que a comida é impura, que não pode comer, porque está consagrado ali pelos costumes que a igreja católica acredita. Fora tantas outras coisas, né? Eu passei por várias igrejas evangélicas e era sempre muito contraditório as informações que eles encontravam dentro da mesma Bíblia, né? Isso fez eu me desanimar um pouco, tipo, é tudo muito confuso, cada um fala uma coisa, como eu vou saber o que é verdade? Enfim, só comentei sobre isso porque eu realmente fui também evangélica por tantos anos, sem saber o que realmente era verdade, em que realmente acreditar, sem compreender o processo. Mas eu estava ali porque as coisas espirituais que eu sentia e que eu vivia, eu sabia que vinha de algo muito maior, vinha de um lugar muito mais alto e que não tinha a mão do homem ali. É por isso que eu acredito mesmo que todos os caminhos sempre nos conectam a Deus e eu procuro respeitar todos os caminhos, absorver aquilo que serve para mim e simplesmente desapegar daquilo que não serve. Então, como eu estava dizendo, eu ainda não tenho conhecimento para falar a respeito da Umbanda. Eu apenas estou aqui hoje tocando nesse assunto, falando a respeito disso, como uma forma de reparação histórica, como eu disse no início do vídeo, porque eu me sinto na obrigação, por muitos motivos. Um deles é, como eu disse hoje, dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura e dia dos pretos velhos. E eu me sinto no dever de falar a respeito de uma religião que vem de matriz africana e que é tão demonizada pela sociedade, que é tão criticada nos meios cristãos, como algo que não é de Deus, como algo que é sujo, como algo que é impuro. E eu sei que todo esse julgamento vem da ignorância, vem da falta de conhecimento. Normalmente quem fala isso nunca nem colocou um pé lá, nunca nem sabe o que realmente significa. Tá falando porque ouviu alguém falar, que ouviu alguém falar, que ouviu alguém falar. E esse telefone sem fio vem de muitos e muitos anos atrás. E a gente sabe aonde vai dar, a gente sabe de onde veio tudo isso. E então eu sinto de falar sobre esse assunto hoje, mesmo com pouco conhecimento, por essa questão, né, das religiões de matriz africana que são muito julgadas. E eu, como uma mulher preta, uma mulher negra, me sinto na obrigação de abrir espaço para esse assunto, para que ele seja olhado realmente com sabedoria por essas pessoas que estão julgando, que elas procurem saber o que é, para depois falar. E se depois que saber o que é, mesmo assim não ressoar com o seu caminho, apenas fica de boquinha calada e respeita o caminho que o outro decidiu seguir. Mas eu falo sobre esse assunto também porque é uma forma de agradecer, primeiramente de pedir perdão. Eu sei que a gente está muito longe, nós que estamos assim, expandindo a consciência e vibrando nessa elevação da cura planetária, a gente está desconectado de tudo isso que está ligado ao pecado, ao perdão, na questão assim de... naquela questão religiosa, né, que nos foi imposta, que nos faz ficar vibrando no medo. Não é desse lugar que eu tô falando, mas eu sinto de pedir perdão. A egrégora do canto dos ancestrais, a mulher que está à frente disso, a mãe de santo, a madrinha Juliana. Eu sinto de pedir perdão por nunca ter falado publicamente, assim, nas redes sociais a respeito deles. Eu falo para os meus amigos, eu falo para quem está buscando esse caminho, mas publicamente eu nunca falei. Eu já postei foto minha lá, mas eu nunca marquei o canto dos ancestrais,
eu nunca falei sobre a Umbanda porque eu ainda não estava pronta. Nesse 1 ano que eu frequento a casa, eu não estava pronta para falar sobre isso, porque eu ainda estava me deixando aprisionar pelas correntes que aprisionavam a minha alma pelo medo. Medo de desagradar minha mãe, que é evangélica, medo de afastar pessoas do meu caminho, pessoas que talvez ainda tenham esse julgamento pré-histórico até, né? De julgar pessoas pela religião, porque isso está bem próximo de quem ainda julga pela pele, pela cor da pele, né? Pela questão social. Uma coisa tá ligada à outra. Não adianta nada a pessoa bater no peito e falar que não é racista, mas ter preconceito religioso. Ela tá falando da mesma coisa. Ela só tá sendo ignorante ao ponto de não entender que preconceito é preconceito e ponto. Então, além de ter tido muito medo durante esse tempo todo de expor isso publicamente, de viver, de aceitar esse caminho que eu tô recebendo, esse chamado, que é um chamado também que eu nem sei se eu vou me desenvolver, se eu vou trabalhar numa casa. Eu não tô aqui para falar hoje que eu sou umbandista. Eu não sou nada. Hoje em dia eu não me vejo seguindo nenhuma religião. Na verdade, eu estou aberta ao todo. Eu me considero universalista. Eu acredito que vários caminhos nos levam até Deus. E na verdade, o que eu vibro é no amor incondicional. E o que eu quero que aconteça é a cura planetária. Então, o caminho que estiver do bem, da luz, em direção a esse propósito da cura planetária, para que todos os seres sejam felizes, para que as pessoas se respeitem, se aceitem, se amem incondicionalmente, os caminhos que levarem para isso, eu faço parte. Eu levanto a bandeira. Eu não sou militante de nada, eu não me vejo nesse lugar de militante, eu nem quero vibrar nessa energia de militância, porque eu acho que acaba levando para um extremo, que traz divisão também. E que eu quero vibrar na união. Então, como eu disse, eu resisti nesse 1 ano de falar publicamente por achar que eu poderia desagradar minha mãe e outras pessoas, não sei, mas em especial minha mãe, que é evangélica, que é uma mulher de fé, linda, que me ensinou muita coisa nessa vida, que é um exemplo de fé para mim. E eu sei que além de todo o propósito que Deus tem na minha vida, que a deusa tem na minha vida, eu só tô de pé até hoje pelas orações, pelo joelho no chão da minha mãe. Então, eu já passei por muitas coisas, por muitos caminhos, eu já desejei muito não estar mais aqui. Mas hoje eu entendo que todas as vezes que eu pensava em morrer, em tirar minha vida, isso já aconteceu muitas vezes, na verdade não era morrer nesse plano, não era tirar minha vida desse corpo físico. Na verdade, eu acho que era a minha alma gritando, o meu inconsciente pedindo para que eu deixasse morrer esse velho eu, para que o novo eu pudesse renascer. E outro motivo também de eu não ter falado publicamente no Instagram, porque desde o ano passado, desde aquela dança de renascimento da Fênix, eu comecei a me expressar muito no Instagram, com vídeos, cantando, dançando, escrevendo, fazendo várias coisas. E como eu postei algumas fotos do que eu estava no Canto dos Ancestrais, mas eu nunca marcava o nome, era também por questões do meu ciclo social. Por um tempo, quando eu estava assim mais firme trabalhando profissionalmente no ramo imobiliário, eu achava que expor uma informação dessa, falando a respeito de uma religião que sofre tanto preconceito, eu poderia afastar aqueles clientes que eu tinha na época, que são evangélicos, que se faça a luz, acabou de acender a luz aqui. Então eu tinha medo que essas pessoas se afastassem de mim e aquilo atrapalhasse os meus negócios. Quanta ilusão. E muitos negócios nem foram feitos.
Então, sendo evangélico ou macumbeira, comprou quem tinha que comprar comigo e quem não tinha que comprar não comprou. E o meu silêncio se fez durante esse 1 ano. E eu percebo que tudo isso é muito ridículo, que é uma ignorância. A gente querer se encaixar dentro de um padrão, dentro de uma caixa que não nos comporta mais, que não nos cabe dentro, somente para se mostrar de uma forma para o mundo, de uma forma que o mundo nos aceite. E hoje está muito claro para mim que nada disso importa. Alguns anos atrás eu pedi exoneração do cargo público na prefeitura de Barueri, porque eu não me encaixava naquele padrão doentio que eu estava vivendo, e eu não conseguia transferência de setor, e eu estava doente fisicamente, emocionalmente, e aquele ambiente me deixava mais doente. E eu fui pedir exoneração e todo mundo à minha volta falava que eu era louca, que eu tinha estabilidade no trabalho, que eu não poderia pedir exoneração. E quando eu já estava assim, não aguentando mais aquilo, né, falando que eu ia pedir, as pessoas falando para eu não pedir, eu fui fazer o exame demissional lá na medicina do trabalho e a médica do trabalho também veio falar comigo. Você tem certeza? Você vai pedir exoneração num trabalho que você tem estabilidade? Eu falei, eu tô cansada de me prostituir. Ela levou um susto. E realmente é isso. Naquele momento eu verbalizei aquilo que eu já sentia há tempos. Eu não ia permanecer trabalhando num lugar somente pelo dinheiro, um lugar que me trazia infelicidade, um lugar que não ressoava com o meu propósito, somente por causa do dinheiro. E eu falei que nunca mais eu iria me prostituir. E pensando agora nessa questão do ramo imobiliário, de querer mostrar minha cara para o mundo, sem criar conflitos pelas minhas escolhas, com medo de ser julgada por algumas pessoas, em especial clientes, que era o que importava, né? E que clientes evangélicos talvez se afastassem do meu caminho, eu nada mais estava fazendo do que me prostituindo novamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente tem consciência de que não quer algo para nossa vida, mas a gente inconscientemente está tão condicionado a certas coisas que acontece e a gente nem percebe. Então nada disso para mim faz sentido, nada disso para mim importa. E eu sei que o dinheiro que vier para mim vai ser através do meu propósito. E o meu propósito nesse momento é ser quem eu realmente sou. E daí vão se criar novas coisas na minha vida, porque a vida tá aí, com infinitas possibilidades pra gente viver. E lembrando agora, né, de tantos ensinamentos bonitos que eu tive na minha infância, adolescência, dentro da Igreja Católica, eu sei que todas essas religiões trazem muita sombra também, muita dor, né? Eu nesse caminho de expansão da consciência, assim, não quero me apegar a essas religiões mais com doutrinas, assim, e histórias no passado tão pesada. Mas eu procuro ressignificar tudo na minha vida e absorver só aquilo que é bom. E a Igreja Católica também me traz muitas boas lembranças. E falando agora dessa questão de afastar pessoas do caminho, né? Eu lembrei agora da oração, né, do Pai Nosso. E nessa oração, que era a única oração que eu fazia desde criança, acreditando que ser católica era a única religião que existia e que eu iria seguir na minha vida, tem aquela parte da oração que fala: livrai-nos de todo mal, amém, né? Então, se algumas pessoas se afastarem de mim, depois de realmente conhecer quem eu sou, nada mais é do que Deus ouvindo a minha oração e me dando livramento. Porque eu continuo de coração aberto, de braços abertos, amando todas as pessoas que já passaram pela minha vida, de todas as religiões. As irmãs da igreja evangélica que eu conheço, pelas igrejas que eu já passei, na época que eu vivia no interior, na época que eu já morava aqui em Barueri novamente, eu sempre vou estar de braços abertos para todas elas. Eu até gosto de saudar irmãos quando eu encontro. Agora, se essas pessoas não quiserem mais ter contato comigo ou me rejeitarem pelas minhas escolhas, aí já não é mais problema meu. Porque o que eu aprendi, porque o mestre, né, meu primeiro mestre nessa vida, quando eu ainda era criança, foi Jesus.
E eu tenho muito amor por Jesus. E Jesus sempre aceitou e abraçou a todos. Jesus não apontava o dedo para julgar ninguém. Então Ele é a minha primeira referência. Jesus é o meu primeiro amor na espiritualidade. E continuando aqui para concluir, como eu disse, eu gosto de contar história. E eu tô vendo aqui no vídeo que já tem 1 hora de história. Sou quase um Forrest Gump, né, do filme. Então, para concluir, eu queria pedir perdão para a madrinha Ju por nunca ter mencionado o nome do Canto dos Ancestrais, o lugar que hoje eu amo falar para as pessoas próximas, e agora eu amo falar aqui publicamente nas redes sociais, que é a minha casa espiritual. Por enquanto não é a casa que eu trabalho, que eu sirvo, porque eu ainda não me considero uma pessoa da Umbanda, eu ainda não me considero um bandista, eu não tenho estudo, eu não estou trabalhando na casa. Eu só abri o meu coração para mais um caminho que me levará a Deus. Mas eu gosto muito de falar para as pessoas, quando eu convido para ir nos rituais, que o Canto dos Ancestrais é a minha casa. E eu fico muito feliz de saber que a minha egrégora espiritual me preparou o caminho para fazer eu chegar até lá. E chega a ser até irônico, assim, né? Tipo, tanta sincronicidade, tanta coincidência de ter toda essa ligação com os avós, com as avós, e eu chegar no Canto dos Ancestrais no dia da gira de Preto Velho, no dia do ritual de mistério das Iabás. Iabás nada mais é do que as orixás anciãs, as mais antigas. E o lugar, né? O lugar tem o nome, Canto dos Ancestrais, carrega o nome Ancestrais. Então eu tenho muita certeza, assim, sabe, não tem dúvida nenhuma. Eu tenho plena certeza que eu fui guiada, que eu fui recebida, que eu fui cuidada e que eu tô sendo amparada por toda a minha ancestralidade todo esse tempo, e que a minha ancestralidade está feliz por eu fazer parte do Canto dos Ancestrais. E no Canto dos Ancestrais, eu participei agora no dia 4 de maio de um ritual de sagrado feminino que mais uma vez foi uma festa na espiritualidade, me trouxe muitas respostas, me trouxe muita conexão, me trouxe muito movimento para minha vida. Eu tô sentindo ainda uma movimentação interna e tô vendo acontecer uma movimentação externa depois desse ritual. E esse ritual me reconectou com o meu propósito de vida. E eu fico ainda mais feliz e grata por tudo isso ter acontecido dentro do Canto dos Ancestrais. Então, esse vídeo que eu acabei até entrando em assuntos que eu não esperava, me estendendo ainda mais do que eu já imaginava, é um vídeo para falar um pouco da minha história, mas também para trazer um pouco de reflexão a quem assistir, a quem me ouvir, sobre aceitar, né? Sobre se abrir e confiar, cada um de vocês, para o seu caminho espiritual, para o seu propósito divino, mas também de abrir espaço e colocar reflexão, essas questões ligadas às religiões de matriz africana, que são tão julgadas, que são tão apedrejadas pela sociedade, simplesmente por serem de matriz africana. Toda essa demonização que colocaram diante dos orixás, diante da ritualística, diante de tudo que acontece dentro da Umbanda, é pura e simplesmente uma manifestação do racismo, que não aceita que exista essa manifestação da ancestralidade negra, né? Então tudo isso vem do racismo. E hoje, dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura e dia dos pretos velhos, eu tô aqui para convidar vocês para essa reflexão de que tantas coisas estão acontecendo no mundo, catástrofes climáticas,
desgraças, guerras, tanta coisa. E tantas pessoas, né, estão vibrando na luz, estão vibrando no amor, mas tantas pessoas ainda estão aí no julgamento e têm boas intenções às vezes, né, querendo que tudo isso termine, querendo que todo mundo possa viver em paz, mas esquece que nos pequenos detalhes a gente também contribui para que essa paz não exista. Quando a gente está julgando o caminho espiritual do outro, quando a gente está criticando e não respeitando as escolhas de cada um, e principalmente quando a gente continua reforçando esse racismo aqui neste planeta. Enquanto houver essa separação por cor, essa separação por raça, essa separação por classe social, essa separação por religião, não haverá paz. E essa paz começa dentro de cada um de nós. Então, se cada um fizer a sua parte, se cada um se cuidar da sua vida, sem julgar o outro, mas em primeiro lugar isso, cuidar da sua vida, sem julgar o outro, sem questionar as escolhas do outro, mas em segundo lugar, fazer o possível para que a sua própria cura aconteça, seu próprio desenvolvimento espiritual aconteça, aí sim, essa cura vai começar, essa cura vai crescer, essa energia vai se movimentar, vai espiralar e vai atingir os 4 cantos do planeta. As trevas tá aí, a sombra tá aí pra gente olhar para ela, mas a luz, o amor, sempre vencerá, sempre. A nossa essência é divina e todos nós somos seres de luz e nós nascemos para brilhar. E que essa luz que vem da alma, ela realmente encontra espaço dentro de cada um de nós para brilhar, para iluminar todo o planeta. Isso é o que eu desejo para mim, isso é o que eu desejo para você que está me ouvindo, isso é o que eu desejo para o mundo. Que realmente haja paz. Hoje eu fiz questão de vestir branco, não somente por representar a cor da Umbanda, mas também porque o branco simboliza a paz. E o que eu desejo para o mundo é a paz. E essa paz, ela existe, mas ela precisa começar dentro de nós. A paz que habita dentro de mim saúda a paz que habita dentro de você. Eu te desejo paz. E eu desejo que você deseje a paz para o mundo. Começando, cuidando e contribuindo para essa causa, para que não haja mais intolerância religiosa, para que não haja mais intolerância de raça, para que haja respeito entre todas as pessoas, para que haja paz entre todos os seres. Gratidão por me ouvir.